Desta vez, ao lado de Geraldo Alckmin, Dória diz que o PSDB vai ter sim candidato ao governo de São Paulo. O prefeito e o governador se encontraram em evento na Prefeitura de São Paulo nesta terça-feira. Eles assinaram a liberação de recursos para a área da habitação. E apesar do tema ser habitação, mais uma vez as conversas giraram em torno do ambiente político, da disputa ao Palácio dos Bandeirantes. O PSDB não definiu ainda o seu destino, já que Geraldo Alckmin tem que sair do cargo até abril, ele vai ser candidato à presidência da República, e ainda não há uma definição clara de quem será o candidato ao governo do estado pelo PSDB, ou mesmo se o PSDB vai ter candidato. Agora, João Dória fala que vai ter, e falou isso do lado do governador desta vez. O PSDB terá o seu candidato ao governo do estado de São Paulo. O governador, aliás, nunca disse o contrário disto, mas apenas defende, e corretamente, de que quanto maior for o apoio, melhor. Apesar dessa declaração do prefeito Dória, o governador Alckmin já havia dito no dia 29 de janeiro que a sigla poderia abrir mão da cabeça de chapa caso houvesse uma grande coligação para a base, que eventualmente poderia ser liderada, por exemplo, pelo vice-governador Márcio França, do PSB, que, aliás, vai assumir o comando do Palácio dos Bandeirantes e já se declarou pré-candidato aí na disputa. Geraldo Alckmin, desta vez, disse no evento da prefeitura que o PSDB, como grande partido e o maior da base do governo, tem a aspiração legítima de ter candidatura. Se nós pudermos todos estar juntos, de novo, em nível estadual aqui novamente, ótimo. O PSDB, claro, como o maior partido mais estruturado, tem a aspiração legítima de ter candidato próprio. Se não for possível, terá 2 palanques, 3 palanques, enfim. O PSDB deve resolver sua situação até abril, pois este é o limite para que Geraldo Alckmin se desincompatibilize do governo e saia na campanha à presidência. Como o próprio Alckmin disse, ele prefere ter um palanque unificado, mas pode ser que a base tucana em São Paulo tenha mais de um candidato. Professor Vila, naquele ponto que é a sucessão estadual, como o PSDB consegue fazer bobagem, Começa a discutir coisas que não tem nada a ver. Isso foi dito aqui desde o ano passado. Foi cantada a bola dessa situação. Não é fazer profecia do passado. As gravações estão aí. Ou seja, isso era um acerto que devia ter sido feito pelo governador Geraldo Alckmin em 2014 com o seu candidato a vice, Márcio França, durante o processo eleitoral em 14, acertando que poderia ocorrer algum cenário em 18. Na medida em que isso não foi acertado, o vice-governador foi ganhando espaço político e tem todo o direito para tal, não há nenhum impedimento, e como ele vai assumir o governo a 7 de abril, ele pode constitucionalmente, disse aqui no Jornal da Manhã, o ano passado, que vai ser candidato à sua própria reeleição. Ele não só termina o mandato que começou com Geraldo Alckmin, como será candidato à reeleição. E que vai governar com os partidos que vão sustentar sua candidatura à reeleição. Ou seja, que ele vai demitir os secretários tucanos que vão estar apoiando, ou de partidos aliados aos tucanos, que vão estar apoiando o candidato do PSDB. O que absolutamente faz parte do jogo. Isso vai criar muita tensão política. Isso é evidente. E desenha um cenário que nós teremos segundo turno aqui em São Paulo. Diferentemente de 2006, 2010 e 2014, 2018 haverá segundo turno, E esse segundo turno vai ser provavelmente tudo muito disputado. Lembrando que o Paulo Scaff, do MDB, agora tirou o P, está atropelando por fora. Teve boas votações nas últimas eleições e é um forte candidato ao governo do estado. O PT está fora do jogo. A questão que se coloca em relação ao PSDB é a definição do candidato, quando é que vai ocorrer, que deve ser, e não é nenhum segredo, e nós também já falamos isso, falamos desde o ano passado, o João Dória, que é o único nome, que não é outro viável eleitoralmente nessa conjuntura, tendo provavelmente como vice Gilberto Kassab, como já dissemos desde o ano passado também, numa aliança com o PSD que vai ter reflexos nacionais, ou seja, o PSD deve apoiar a candidatura de Geraldo Alckmin a presidente. Em resumo, Geraldo Alckmin, para ter presença nacional nas pesquisas inicialmente e depois na eleição, ele precisa partir de uma base muito alta em São Paulo. Quanto mais dividido estiver sua base política, pior será para ele. Ou seja,
São Paulo representa 22,5% do eleitorado brasileiro. Ele necessita sair de um patamar muito alto aqui, para que tenha condições de chegar ao segundo turno em condições de vencer as eleições. Esse é o desafio que se coloca para o candidato Geraldo Alckmin.